Boa tarde, paz e bem. Olá, turma do 8º ano. Hoje, a nossa aula de língua portuguesa terá como tema o discurso direto e o discurso indireto. Como já foi apresentada na aula anterior, que o discurso direto e o discurso indireto, ele se dá a partir do momento em que lemos ou escrevemos um texto. Essas duas formas de nos referir à fala do personagem se dá ao discurso direto e ao discurso indireto. Isso é o que iremos ver hoje na aula, a diferença do discurso direto e o discurso indireto. Vamos acompanhar? O discurso direto pode ser entendido como uma narrativa em que os participantes possuem uma voz ativa. Um exemplo é a descrição de diálogos. Por exemplo, nos balões das histórias em quadrinhos. Hoje eu estarei apresentando a vocês uma tirinha do personagem H. Por que não pode haver paz e harmonia no mundo, papai? A paz pode ser possível, Hamlet, mas nunca haverá harmonia. É muita gente para cantar uma mesma música. Observem que, na maioria das histórias em quadrinhos, os personagens, eles conversam entre si. Então, o leitor, eles percebem que através da fala dos personagens e de suas ações, não é necessário que tenha a presença do narrador. Portanto, o discurso direto está apresentado na maioria das histórias em quadrinhos, tá bom? O discurso direto também é apresentado nos textos narrativos, acompanhados com os verbos dicende. Ou seja, aqueles que têm relação com o verbo dizer, que apresenta a voz do personagem. São chamados de verbos de elocução, tá certo? Por exemplo, o verbo falar, responder, perguntar, gritar ou declarar, dentre outros. São acompanhados por 2 pontos e o sinal de travessão. Vejamos esse fragmento do texto Dona Cotinha, Tom e o gato Joca. Tom obedeceu. Dona Cotinha afagou minha cabeça e perguntou: "Esse gatinho é seu?" Vamos observar esse pequeno fragmento do texto Dona Cotinha, Tom e o gato Joca. Temos aí um verbo de elocução, né? O verbo dicende, perguntou, acompanhado com 2 pontos. Em seguida, a fala da personagem Dona Cotinha aparece acompanhada com o sinal de travessão. "Este gatinho é seu?" Então, veja aí a presença do discurso direto no texto Dona Cotinha, Tom e o gato Joca. Vamos acompanhar? O discurso direto também é apresentado com o uso das aspas para marcar citações diretas. Vejamos alguns versículos bíblicos. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá a morte. Então, quem falou, né, de forma direta foi o nosso Senhor Jesus Cristo, né? João, capítulo 8, versículo 51. Vamos ao próximo. Mas Jesus lhes disse: "Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado?" Então,
Marcos, capítulo 10, versículo 38. Então, aí também temos esse versículo como exemplo do discurso direto, que é a fala direta, né, de Jesus. Vamos continuar? Agora vamos entender um pouco o que é o discurso indireto. No discurso indireto, o narrador interfere na fala dos personagens, preferindo suas palavras. Aqui, nos exemplos que eu irei citar, não encontraremos as palavras, né, as próprias palavras do personagem. Vamos observar? O discurso direto. Vamos ver essa diferença, tá bom? No discurso direto, Tom ficou de boca aberta e perguntou: "A senhora já leu todos esses livros?" Observem que temos o verbo de elocução perguntou, né, precedido de 2 pontos e em seguida o travessão e a fala do Tom. "A senhora já leu todos esses livros?" Esse aí temos a fala direta nesse discurso do personagem, né? Temos então o discurso direto. Agora vamos para o discurso indireto. Tom ficou de boca aberta e perguntou se Dona Cotinha já havia lido todos os livros. Então, observem que aí não aparece nem a fala do Tom, temos aí a fala do narrador, o discurso indireto. Vejamos outros exemplos. Discurso direto. Eu comecei minha dieta ontem. Está em primeira pessoa. Olha o discurso indireto. Ela disse que começará sua dieta no dia anterior. Temos aí um discurso indireto em que o personagem, né, não fala. Temos aí a fala do narrador, tá bom? Não temos a fala do personagem, está na terceira pessoa. Discurso direto. Vou ali agora e volto rápido. Observem que a fala está em primeira pessoa, né? O personagem ele se apresenta na fala. Vamos transformá-la em discurso indireto. Ele disse que ia lá naquele momento e voltava rápido. Então, estamos aí no discurso indireto, em que o personagem ele não fala de forma clara. Então, ele está em terceira pessoa. Então, temos a presença aí do discurso indireto. Então, no discurso indireto, observem que o narrador, ele se apresenta, tá certo? E o discurso direto, a fala dos personagens é que são apresentadas de forma direta, sem precisar da presença do narrador. Para hoje, fé, amor, gratidão e a presença de Deus constante em seu coração. Então, gostaria de agradecer a todos que assistiram até o final do vídeo e que estão participando das aulas. Muito obrigada! Até a próxima aula. Tchau!